E amém. Glória a Deus. Quero convidar aqui o Diácono Paulo Ramos. Amém. Aleluias. Pai, aqui está teu filho Jesus. Ah, Deus, ele entrou por essa porta, papai. E tu sabes, meu Pai, como ele entrou aqui, Jesus. Tu conhece ele, meu Deus. E eu quero te pedir, Jesus, fala conosco, meu Pai, através do teu filho, meu Deus. Usa ele, meu Pai, para falar com o teu povo, Senhor, conforme o teu querer, Jesus. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos ainda de pé, se puderem já abrir suas Bíblias. Hoje é dia de Santa Ceia, a gente não quer estender muito. Lucas 15, os irmãos puderem abrir suas Bíblias em Lucas 15, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 24. Meus irmãos em ponto, queria aqui agradecer ao ministério, a cada irmão aqui presente, aos pastores. Obrigado, Deus. E a Cristo. Lucas 15, capítulo 15, versículo 1. A palavra diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: qual de vocês, o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E quando a encontra, põe os ombros cheios de alegria e indo para casa reúne com os amigos e vizinhos, dizendo: alegre-se comigo, pois já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês, assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma delas, não acende a lamparina e varre a casa, e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegre-se comigo, porque achei uma dracma que havia perdido. E afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse: ó pai, quero que o Senhor me dê minha parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho moço, mas ajuntando tudo que era seu, partiu a uma terra distante, lá desperdiçou todos os bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo que sobreveio, aquele país veio uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um cidadão daquela terra, e este mandou para que os campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar e vou voltar para meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai avistou, e compadecido dele, correu, abraçou, beijou e disse: filho. E o filho disse: pai, pequei contra Deus diante do Senhor, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto, ele estava perdido e foi achado.
e começaram a festejar. Amém? A igreja pode tomar um assento. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É um texto tão quanto extenso. Hoje, mais um dia da nossa campanha, a campanha em busca da dracma perdida. Mas fica muito difícil falar apenas da dracma perdida e não falar também da ovelha perdida e do filho pródigo. Essas três parábolas Jesus nos conta elas três, um conjunto de parábolas, e nessas parábolas a gente entende o amor de Deus pelo perdido, em especial, o amor pelo perdido. São três parábolas que mostram o amor do nosso Senhor por nós. Eu digo por nós porque eu já fui perdido e confesso que às vezes me sinto perdido. Às vezes até estou perdido, né? Eu acredito que o ser humano ele vive se perdendo e Jesus vive encontrando ele, né? Eu ia falar se encontrando, mas na verdade quem nos encontra é Jesus, não somos nós. Então, essas três parábolas, a qual aquela ovelha estava perdida, elas têm algo em comum. São três parábolas que têm algo em comum ao perdido, ao encontrado e a uma festa. Em todas as três, aquele que está perdido, aquele que encontrou perdido e há uma festa. E a boa notícia é que se você um dia esteve perdido, ou se você se encontra perdido, Jesus vai te encontrar, porque Jesus veio para os perdidos. Mateus ele vai dizer aos seus que foi para as ovelhas perdidas de Israel, a qual ele veio. Isso me levou um pouco a me perguntar, porque ao momento que Jesus envia os 12 os 12 apóstolos em missões para as ovelhas perdidas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ao momento a qual Jesus envia os 12 apóstolos em missões, e Jesus fala assim: vão, mas não vão aos gentios, vão somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. E eu fiquei me perguntando, aonde que entro eu nessa história, Jesus? Como assim, Jesus? Pois nós somos gentios, nós fomos gentios, nós éramos os gentios, os samaritanos. E nós? E Jesus fala, para você eu vou pessoalmente, eu não mando discípulo, eu não mando apóstolo. Jesus veio para você pessoalmente. Olha o privilégio que você e eu tivemos. Não foram os apóstolos, Jesus veio pessoalmente para resgatar os gentios, os samaritanos, assim como eu e você. Mas, voltando aqui para as parábolas que Jesus nos conta, eu já ouvi várias vezes essas parábolas. Aqui mesmo na igreja estamos em uma campanha, e já é o terceiro final de semana, aliás, que pregamos sobre Lucas 15 e as parábolas. Eu já ouvi por várias vezes, até mesmo pregadores na internet, e toda vez que você ouve é diferente. Todo pregador tem uma revelação diferente, um entendimento, uma compreensão, mas Deus também me deu um entendimento um pouco diferente que eu gostaria de dividir com os irmãos. Dependendo da sua percepção, são três parábolas iguais, mas podem ser interpretadas de um jeito diferente. Mas pode ser três pessoas vivendo a mesma situação, ou pode ser a mesma pessoa vivendo a mesma situação de maneiras diferentes. Sim ou não? Mas o que Deus tem me mostrado que são a mesma pessoa vivendo três situações em tempos diferentes. Se puder tirar um pouco o eco, em maneiras diferentes. Então eu me enxerguei naquelas três. Eu acho que eu vou pregar sem microfone. Então, eu estou me ouvindo, eu estou me atrapalhando, me desculpa.
Então eu me enxerguei naquelas três fases diferentes. Eu me enxerguei na ovelha perdida, eu me enxerguei na dracma perdida, eu me enxerguei como o filho perdido também, o filho pródigo. Aquele que saiu de casa e gastou tudo que tinha. E lembrou do pai, do amor do pai, do pão que era servido dentro de casa. Eu me enxerguei em todas essas situações diferentes. Mas o maravilhoso é que Cristo, Deus, Ele vem atrás dos perdidos, Ele encontra você, Ele te traz para casa, Ele manda alguém buscá-lo. Como na primeira parábola. A primeira parábola era uma ovelha que estava perdida. Uma ovelha que estava perdida, um pastor que vai, que busca, que bota no ombro, que leva para casa, que traz para junto do rebanho. E eu me enxerguei também como esta ovelha. Porque um dia eu fui uma ovelha perdida no mundo. Esta ovelha perdida no mundo que não conhecia isso aqui, não conhecia a igreja, que não tinha um pastor. Mas sim, foi um pastor que foi me buscou lá fora, me botou no ombro, me trouxe para dentro, me apresentou o rebanho, me fez uma ovelha. E é maravilhoso. É maravilhoso. Então nessa fase da minha vida, a qual eu não tinha um rebanho, eu não tinha um pastor, Deus enviou sim um pastor para me buscar, assim como enviou na maioria dos casos aqui, acredito eu. Todos nós um dia tivemos um pastor que foi lá, nos resgatou, nos pegou no lixo, no monturo, no mundo, nos trouxe para cá, nos trouxe para a igreja, nos fez se sentir amado, pertencente a esse grupo maravilhoso que nós somos na igreja. Já na segunda parábola, já não mais somente ovelha, mas também uma dracma. Jesus nos conta que há uma mulher que procura uma dracma. E para encontrá-la, essa mulher acende a luz. É importante entender o contexto dessa parábola. Porque a mulher, já não mais o pastor, mas sim a mulher quem perdeu a dracma. Ela não perdeu no mundo, ela perdeu dentro de casa. E dentro de casa, irmão, Jesus está falando de uma mulher a qual recebeu dracmas. Era no total de 10. A dracma é o dote a qual a noiva recebe quando vai se casar. Então Jesus está falando da noiva, Jesus está falando da mulher, está falando da noiva, ou seja, da igreja. Jesus está falando que se perdeu dentro de casa, ou seja, dentro da igreja. Então por vezes nós se sentimos, eu falo por mim, eu me sinto perdido. Como assim, irmão? Perdido dentro da igreja? Sim. São por vezes, irmão, por vezes. Não foi uma, não foi duas. Mas várias vezes eu me senti vontade de pegar o telefone, ligar para o pastor Edmauro, para a pastora Fabiana e falar: pastor, para mim não dá. Para mim não dá mais. Irmão, talvez você se relate com isso, mas é o que acontece comigo. Por vezes. Eu sinto vontade de dizer: pastor, não dá mais para mim. Que isso, irmão? Por quê? Olha, irmão, eu não sei. Eu imagino que eu não esteja sozinho nessa, irmão Paulo. Mas são 12 horas de trabalho todos os dias. Que isso, irmão? Você não trabalha 12 horas. Não, tudo bem, não trabalha 12 horas seguidas. Mas no trânsito, no ônibus, no trem, na moto, caminho de casa, você sai às 8, você só volta às 8. Você sai às 7, você vai voltar às 7. São 12 horas, irmão. 12 horas. Não, mas tá tranquilo. Você vai chegar em casa, você vai descansar. Tá de boa, você vai descansar, tá tranquilo. Só que aí chega em casa, irmão, como todos nós aqui que temos família, você abre a porta, você tem uma esposa, você tem um marido, você tem os seus filhos. Ah, irmão, a última coisa que você vai fazer quando chegar em casa é descansar. Desculpa a expressão, mas é um BO atrás do outro, irmão. É um BO atrás do outro. E aí vai, irmão. Mas tá tranquilo, isso é só de segunda a sábado. Você vai descansar, fica tranquilo. Olha, irmão, mas como eu disse, 12 horas de trabalho. E eu não sei se é só comigo, meu dinheiro só dá para pagar a conta, irmão. É 12 horas trabalhando, meu dinheiro só fica na conta. Sobra nada. Então, se você quer um futuro, como todos nós que saímos do Brasil e viemos para cá, você tem que fazer alguma coisa a mais. Você tem que estudar, você tem que fazer um bico, você tem que empreender, você tem que mexer com alguma coisa no Brasil. E aí é mais BO para você resolver. Mas fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo que é só de segunda a sábado.
No domingo você descansa. Descansa? Será que descansa mesmo? Será que descansa mesmo, irmão? Domingo você tem que acordar cedo, tem que ir para a igreja. E tem que servir. Que isso, irmão? Você está falando para mim que a igreja é um fardo, que é um cargo? Não. Só que eu vou falar de um assunto que talvez seja um pouco delicado, mas eu não vejo ninguém falar. Alguns anos, quando eu fui quando aquele pastor que me pegou nos ombros me trouxe para a igreja, ele cuidou de mim, ele me serviu. A igreja é o único lugar a qual você entra por aquela porta e todo mundo que está aqui dentro está preocupado em servir aquela pessoa que está entrando. A igreja é o único lugar que as pessoas se preocupam com as outras em servir umas às outras. Não é verdade? Lugar nenhum você vai, ao menos que você vai num restaurante ou que seja que alguém está sendo pago para te servir. Mas aqui as pessoas servem de graça. Glória a Deus. E por que isso, igreja? Por que isso? Porque quando, eu estava dizendo, quando aquele pastor me botou no ombro e me serviu, e ele me trouxe para cá, para o rebanho, para a família, para dentro da casa, buscando em Deus, a gente vai ver que a gente tem que fazer o mesmo. Porque nós não estamos aqui para ser servido. Igreja, é difícil o que eu vou falar, mas se o crente está por vários anos vindo à igreja somente para ser servido, ele está orando demais e lendo a palavra de menos. Desculpa falar. Porque oramos? Sim, oração é um pedido, um agradecimento. Todos os dias oramos. Deus, obrigado. Deus, por favor. Mas a palavra é direção. A palavra é direção. Então, quando o crente não entendeu ainda que não é sobre ser servido o resto da vida, e sim ser servido até você conseguir servir os outros, é porque ele não está tendo direção. É porque ele não está tendo na palavra a direção. Ele não está buscando. Por que, igreja? Por quê? Por que eu te digo isso? Porque na palavra, que é a nossa direção, que é a nossa bússola, uma carta de Tiago à igreja, ele vai dizer que não sejais apenas ouvintes, mas sedes também praticantes. Glória a Deus. Mas irmão, o que você está dizendo? Você está querendo que eu pratique o quê? 1 Pedro, capítulo 4, Pedro vai dizer: sirva uns aos outros conforme o que recebeu, pois aquele pastor me serviu, então agora é a minha vez de servir alguém. Sim ou não? Ah, irmão, mas você está falando de Tiago, você está falando de Pedro? Quero saber de Jesus. Então tá bom. Nem mesmo ele veio para ser servido. Ele mesmo disse, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, e sim para servir e dar a vida por muitos. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele disse: você quer crescer? Todo mundo quer crescer aqui. Você quer ser grande? Você quer crescer? Seja servo. Aleluia. Então é para isso que nós estamos aqui no domingo. Aí é difícil, igreja, aí fica difícil, né? Aí ficou apertado, porque de segunda a sábado a gente é funcionário, a gente é pai, a gente é esposo, a gente é empreendedor, é estudante, a gente é um monte de coisa. E no sábado a gente é servo. E aí? E agora? Como que faz? Eu não tenho nem um dia pra mim, assim como minha esposa falou aqui, eu queria estar em casa. Quem não queria estar em casa? E aí eu falo pra Jesus: Jesus, mas eu não tenho nem um dia pra mim, Jesus. Como assim? Eu tinha que ter um dia pra mim, não, Jesus? Isso é injustiça. Ai, igreja. Quando você fala de injustiça pra Jesus, aí fica estranho. Porque ele responde. Ele fala com qualquer um que buscar nele. Ele fala pra igreja, ele fala pra mim. Fala injustiça, filho. Você tá falando pra mim de injustiça? O que é justiça? É quando você estava no lixo, na droga, no mundo, e eu fui lá e te busquei? Não era injusto? Não foi você que foi com as suas próprias pernas? Mas eu não mandei te resgatar? Agora você está achando ruim? É injustiça? Você está falando para mim que é injustiça? Jesus, ele foi maltratado, ele foi humilhado, ele foi ferido e despido, ele foi coroado de espinho, insultado e rejeitado, Paulão. Ele foi oprimido, condenado, desprezado, traído, e foi crucificado. Aleluia, Jesus. Foi por conta dele? Foi pelo que ele fez? Não.
foi pelos nossos pecados. Aleluia. Agora vamos falar de injustiça com Jesus. Foi pelos nossos pecados. Meu pecado não, foi de Adão. Ah, irmão. Todos os dias você peca e todos os dias você não tem como pagar pelos seus pecados. Glória a Todo Deus. santo dia você peca e você não tem como pagar pelos seus pecados. Aleluia. Mas Jesus passou por tudo aquilo para que você tivesse perdão. Para que você tivesse, Aleluia. pelo sacrifício de Jesus, assim como diz em Isaías 53, é que nós fomos curados. E somos curados todos Glória a os Deus. dias. Aleluia. Então, igreja, eu logo paro de mimimi e vou logo para a igreja no domingo. Sinceramente. Isso aí. Porque Eita glória! é Aleluia. para isso que nós estamos aqui, para servir. Porque fomos servidos primeiro por aqueles que aqui já estavam. E além do mais, acima de tudo, fomos servidos primeiro por Jesus, senão nem aqui estaríamos. Amém? Amém. Então, e além disso, Jesus ele é tão maravilhoso, que ele ainda promete dar um presente para você, aquele que permanecer, Glória a Deus. aquele que prevalecer, aquele que continuar até o final. Em Apocalipse capítulo 21 ele diz que ao vencedor ele dará uma coroa. Pastor Júlio, ele dará uma coroa. Glória a E Deus. mais importante, ele diz que eu serei o seu Deus e você será o meu filho, se permanecer até o final. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas e se, mesmo assim, o meu coração enganoso falar para mim assim, ah, Jesus, não consigo, não dá para mim. Se mesmo assim eu me acovardar, aí também tem. No próximo versículo, no versículo 8, ele vai dizer aos covardes, e mais Aleluia. aos covardes e aos incrédulos, mais uma galera que é muito extenso. Ele diz que lhe cabe o lago de fogo, Meu Deus. que é a segunda morte. Eu não sei você, igreja, mas eu não estou querendo morrer nem a primeira, quem dirá a segunda. Verdade. Então é nesse momento que eu falo a Jesus, na verdade eu nem precisava de domingo. Qualquer coisa eu posso pegar um dia off na semana e fico tranquilo. Deixa isso pra lá. Isso aí. Já para a discussão ali, entende, igreja? Então é isso. Mas eu já vou terminando, porque para não ser extenso, eu quero só mesmo falar mais um pouco da terceira parábola, da terceira e a última parábola. E é uma parábola que ela é tão linda, que a cada linha da parábola você encontra Jesus nela. O amor de Deus, o amor do Pai, o amor daquele que foi resgatado, aquele que resgatou, aquele que perdoou, ele abraçou. É uma parábola que fala de um filho perdido. Eu já fui um filho perdido, como vários de nós. Ela fala de um filho que teve saudade de casa. Se afasta de Deus que você vai sentir saudade de casa. Meu Deus. Até mesmo quando você nem era crente, você já sentia saudade de casa, porque nós viemos dele e é para ele que nós voltaremos. Glória a Deus. Inconscientemente Glória a Deus. você sente Aleluia. saudade da eternidade, sem nem conhecer a eternidade, porque é de lá Aleluia. que você veio. E ele fala, a parábola fala do filho que caiu em si e voltou sozinho, diferente da ovelha e da dracma. Este voltou com as suas próprias pernas, mas ele teve que cair em si. É necessário você ter consciência de onde você está para você poder voltar para sua casa. Verdade. Então ele caindo em si voltou para a casa do pai. E lá estava o pai, ó, de braço aberto, Ô, glória. esperando o Deus. filho voltar. Glória a O Deus. filho fala que, ele diz assim, pequei contra o céu e pequei contra ti, não mereço ser chamado de seu filho, me faz como um dos seus servos. Pois quando ele fala isso para o pai não deixa nem ele terminar. Verdade, aleluia. Antes mesmo que ele fala, me faça como os teus servos, o pai fala, toma um anel, toma as vestes limpas, busca um novilho que vai ter festa, porque meu filho estava morto e hoje ele vive. Glória a Deus. Aleluia. Então esse é o amor verdadeiro do Pai, esse é o amor de Jesus para mim e para a sua vida. E quando eu lia eu vou terminar por aqui, e quando eu lia esse capítulo 15 de Lucas,
Jesus me levava lá em João 15, a qual ele diz: eu sou a videira e vocês são os galhos. Sem mim nada podeis fazer. Aquele que permanecer em mim e eu nele dará muito frutos, mas sem mim nada podeis fazer. Por quê? Porque eu vejo que sem Jesus nada disso seria possível. Nada. Aquela ovelha, ela estava perdida e ela foi encontrada, mas ela só foi encontrada, pastora, porque havia um bom pastor. O nome dele é Jesus Cristo. Aleluia. Aquela moeda que estava perdida, ela foi encontrada, mas ela só foi encontrada porque havia luz. A luz da lamparina. Aleluia. Mas Jesus é a luz do mundo. Sem Jesus, nada pode ser encontrado. Aleluia. Aquele filho, ele estava numa terra longínqua, Paulão, mas ele sentiu fome. E ele disse que na casa do pai havia pão. Ele sentiu saudade do pão. Aleluia. Mas o pão que alimenta é o pão da vida, é Jesus Cristo. Aleluia. É só Ele. E ele voltou com suas próprias pernas. Mas só voltou, Nilde, porque havia um caminho. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Sem Ele, É e a vida. Ele voltou à vida, só que Jesus é a ressurreição e a vida. Glória. Oh, glória! Glória a Diz a Deus. palavra que aquele pai deu uma festa, pastora. Aleluia, Jesus. Ele deu uma festa. Só que só houve condição de haver aquela festa, porque havia um novilho. Só houve condição, Paulão, de haver aquela festa, porque houve um sacrifício. E o sacrifício é Ele. Glória a Deus. Se Aleluia. coloque sobre os pés, oramos juntos. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, obrigado por estarmos aqui mais um dia, Pai, por estarmos aqui mais um domingo. Fortalece-nos, Pai, fortalece-nos todos os domingos, toda a nossa vida, para que possamos estar fazendo a Tua obra, Deus, para que possamos estar aqui em comunhão, para que possamos estar aos Seus pés, assim como aquela mulher, Pai. Obrigado, Pai, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, Deus. Obrigado, perdoa nossas falhas, nossas fraquezas. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus eu agradeço pela oportunidade. Amém, aleluia. Glória a Deus, que Deus abençoe poderosamente, amém, a vida do irmão. Glória a Deus, que nós podemos se conscientizar, né, do grande amor de Deus para a nossa vida, né? O irmão estava ali pregando e eu lembrando daquele corinho, né, que se Deus puxar a tomada, não canta, não prega, não faz mais nada, né, irmão? Que a gente pode valorizar tudo isso, né? Que Deus possa abençoar cada irmão, em nome de Jesus, e que possa ser automático. Eu virei para o pastor e disse: o Diácono está cansado também no domingo, mas nós, depois daqui, nós ainda temos que dirigir quase 1 hora e temos outro culto 6 horas da tarde, né, irmão? E quem chega às 3 horas? A gente chega em casa, tá lá o filho mais velho lá, já metendo louco na gente, arrumado, né, irmãos? Espera nem a gente comer. Olha, vamos embora, que eu tenho que chegar na igreja 4:20. Eu disse: deixa eu respirar primeiro, né, meu filho? Não, porque é a Santa Ceia, né, mãe? O negócio é estreito, não sei o quê. Então, graças a Deus, irmão, eu não posso nem pensar, irmão, em tirar o dia de folga, porque quando eu penso em deitar, o pastor me empurra da cama. Quando eu penso em parar, o Abraão dá o grito, é a hora do culto.